Olá, meu nome é Vinícius, o meu grupo é composto por eu, o Guinter Douglas e o Leonardo, e nós faremos a análise da empresa Marco Polo. A história da Marco Polo teve seu início em 1959, na cidade de Caxias do Sul, e não começou com o nome de Marco Polo. O seu primeiro nome foi Nicolecia. Ela abriu as portas com 8 sócios e 15 funcionários, e foi uma das primeiras indústrias brasileiras a fabricar carrocerias de ônibus. Falando sobre a análise macroeconômica da empresa, no segundo trimestre de 2021, a Marco Polo registrou um crescimento de produção acima do mercado. Enquanto a indústria de ônibus avançou 4,7% no Brasil, com 3.456 unidades, a Marco Polo cresceu 21,6%. Isso na comparação com as 2.483 unidades feitas em igual período de 2020. Vale lembrar que os números da Marco Polo incluem os modelos da Volare. Atuando em diversos continentes como América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania, e no Brasil possui filiais no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Um dos países em que a Marco Polo atua é a África do Sul, com um PIB de 419 bilhões em 2021, uma taxa de juros de 4,75% em 2022 e uma taxa de desemprego de 34,50% em 2022 também. É um dos países em que ela tem uma grande atuação. Um outro país seria a Argentina, com um PIB de 390 bilhões em 2021, uma taxa de juros de 75% em 2022 e uma taxa de desemprego de 7% em 2022 também. A Austrália é outro forte parceiro da Marco Polo, com um PIB extraordinário de 1.328 bilhões de dólares em 2021, uma taxa de juros baixíssima de 2,6% em 2022 e uma taxa de desemprego de 3,5%, é um forte parceiro econômico. O Brasil, país onde foi fundado, com um PIB de 1.449 bilhões em 2021, uma taxa de juros de 3,75% em 2022 e uma taxa de desemprego de 8,9% em 2022, é o país em que ela tem forte atuação também. Uma outra análise muito importante é a análise setorial. A empresa que estamos estudando nos últimos anos tem focado muito em investimentos relacionados à tecnologia e informação, tendo 4 vertentes, para ser mais específico, sendo elas a Venture, que ajuda no empreendedorismo corporativo, a Next, que foca justamente na parte de inovação, startups, que foca em uma empresa que trabalha com automatização de sistemas internos de abastecimento de combustível, e a Tecnopolo, que é o departamento de engenharia e simulação de testes. No ano de 2022, o market share da empresa foi de 53,4% no primeiro trimestre de 2022, seguido de um aumento de 53,5% no segundo trimestre de 2022, com um destaque no crescimento de 2,4 pontos percentuais no mercado de ônibus urbanos. Para começar a análise fundamentalista da Marco Polo, a gente pegou alguns dados da balança patrimonial dos últimos trimestres deste ano e aqui a gente consegue perceber que a Marco Polo teve um crescimento do patrimônio líquido, o passivo financeiro de curto prazo e do passivo financeiro líquido no segmento industrial. Porém, teve uma redução no caixa equivalente a caixas e aplicações financeiras e no passivo financeiro de longo prazo. Aqui na DRE, a gente pegou os dados que nós achamos mais pertinentes para colocar no trabalho para realizar a análise fundamentalista, como a renda líquida, o EBIT e o lucro líquido, ambos com valores bem bons, a gente acredita, porque a gente consegue perceber que o trimestre ele vem acompanhando os dados anuais, né? Como, por exemplo, a receita líquida que está no trimestre atual tem um pouco mais de um quarto da receita líquida dos últimos 12 meses. Aqui nós vemos alguns indicadores fundamentalistas, como o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, de 7,36. E também temos o PVP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Ele serve aqui para informar o quanto que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. E vai lembrar que pegamos a informação no dia 1/11 e talvez agora isso possa estar um pouco diferente. O dividend yield ele é o rendimento gerado para o dono da ação pelo pagamento de dividendos. Aqui a gente consegue ver que os dividendos pagos pela Marco Polo não são tão bons assim, tendo em vista a grande distância do valor entre a ação e o dividendo pago por eles. Sobre os indicadores de lucratividade, esse primeiro índice ele serve para mostrar o quanto que a empresa ganha com a venda dos seus produtos. Já o EBITDA, ele mede a eficiência operacional da empresa, que é o quanto das suas receitas líquidas vieram de suas atividades operacionais. E a margem líquida é a porcentagem de lucro líquido que a empresa teve em relação a toda a receita que possui. Ela determina a porcentagem de cada real de venda que restou depois da dedução de todas as despesas da empresa, incluindo o imposto de renda. Então, sendo assim, a gente, que comparando entre o segundo trimestre deste ano com o segundo do ano anterior, a gente consegue ver que teve uma variação nos pontos percentuais positiva, foi no de margem bruta, e nos demais indicadores a gente teve uma redução significativa, tendo uma redução de 5% dos pontos percentuais por trimestre. Ainda sobre os indicadores de lucratividade, agora sobre o terceiro trimestre desse ano comparado com o mesmo trimestre do anterior, nós vemos que se manteve uma tendência no aumento da margem bruta e uma redução dos demais indicadores. Isso mostra que em relação a esses indicadores, a empresa estava em uma situação melhor no ano passado. Aqui nós temos o ROI e a ROA. O ROI ele é a capacidade que a empresa tem de agregar um valor a partir dos seus próprios recursos, do dinheiro de seus investidores, e já a ROA é a capacidade da empresa gerar retorno financeiro a partir dos ativos. Se formos seguir o conselho de alguns especialistas da área e considerar um ROI bom, que é quando possui 15% ao ano, vemos que esse não é um bom indicador da Marco Polo, visto que atingiram neste semestre 10,2%, o que conseguiu ter uma queda em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Já o ROA, nós entendemos que ele não deve ser muito mais alto do que o dos seus concorrentes, porque isso pode sinalizar que a companhia não está renovando sua base de ativos para o futuro. E com base nos cálculos que fizemos, encontramos um ROA de 5,1% no segundo trimestre deste ano, que acreditamos ser um bom resultado para esse indicador.
Aqui nós vemos os mesmos indicadores, porém do terceiro trimestre desse ano e a situação não melhora, porque tendo em vista que a porcentagem da ROI diminuiu e a porcentagem da ROA aumentou nesse trimestre. Agora, por último, no final dessa análise fundamentalista, a gente separou alguns destaques no segundo trimestre de 2022 que foi compartilhado pela própria Marco Polo. A gente tem a produção total da Marco Polo que atingiu 3.395 unidades, que foi superior ao mesmo trimestre comparado do ano anterior, e acompanhado de uma receita líquida, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, que tudo subiu comparado sempre com o mesmo período do ano anterior. E aqui nós temos os mesmos destaques, só que do terceiro trimestre de 2022. A gente vê um grande aumento, principalmente na produção aqui da produção total da Marco Polo, foi 84,6% ao terceiro trimestre do ano anterior. Um grande aumento mesmo. A receita líquida também sumou bastante, mais de 100%. E o lucro líquido, o EBITDA e também o lucro bruto, todos eles tiveram uma margem superior comparado ao mesmo período do ano anterior. Bom, pessoal, aqui nesse slide aqui a gente começa a analisar a governança da empresa Marco Polo com o James Eduardo Bellini, que ele ocupa o cargo de diretor. Abaixo a gente vê as pessoas que são responsáveis ali pela conselho de administração. E uma coisa que a gente observa que não é muito bem vista no mercado é esse fato que o Mauro Gilberto Bellini, que é irmão do James Eduardo Bellini, ele faz parte do conselho. Então não é muito bem visto porque pode haver uma relação aí interpessoal que acabaria ferindo aí a teoria da agência. Agora a gente vai entrar na parte de análise técnica e esse aqui é o gráfico da empresa que a gente vai analisar. Nota que esse gráfico é do período de um ano e ali a gente encontra todas as variações do preço da ação da Marco Polo. Aqui o gráfico já com algumas análises. Em amarelo a gente consegue analisar ali uma linha de suporte, que é quando tem um preço mínimo e a variação do gráfico, ela esbarra nesse ponto mínimo e sobe de novo, esbarra e sobe de novo. Esse fenômeno a gente chama de suporte, enquanto em vermelho a gente tem ali uma linha de resistência, que é exatamente o contrário. Quando a ação ela bate um pico de valor e volta, bate um pico e volta, ela resiste a esse valor, ela não consegue ultrapassar esse valor. A gente fez a análise ali só dos últimos pontos, mas a gente pode ir traçando essas retas em toda a extensão do gráfico. Aqui a gente observa uma análise usando o método de médias de longo prazo comparado com as médias de curto prazo. Isso é, a gente sobrepõe o gráfico de curto prazo, a gente sobrepõe ele em relação ao gráfico de longo prazo. Assim a gente consegue ter uma noção baseada, o que está acontecendo agora, recentemente, com o que já ocorreu antes. E aí a gente identifica alguns pontos que seriam ideais de compra e venda. Em azul a gente consegue observar ali os pontos que seriam ideal para compra, em vermelho os pontos para venda. Então basicamente, quando a ação de curto prazo ultrapassa o valor do gráfico de longo prazo, é um bom momento para se comprar. Quando ocorre o contrário, que é a ação de curto prazo ficar com valor abaixo da ação de longo prazo, é um bom momento para se vender, de acordo com essa metodologia. Com base na análise técnica e fundamentalista, nosso grupo concluiu que a Marco Polo, no momento, não é uma empresa muito adequada para se fazer investimentos.